seja bem-vindo ao nosso programa aqui no canal da Academia da Palestra. E hoje nós preparamos um programa para você refletir. Compreender não é concordar, certo? Nós estamos tolerantes com tantas mensagens recebidas diariamente nos nossos grupos pelo WhatsApp, pela internet, pelas redes sociais. E quanto às fake news? Estamos tolerantes? Eu tenho usado os meus dois ouvidos para ouvir, para compreender, ou só a minha boca para disparar e discordar? Dani, compreensão não quer dizer que eu estou de acordo. Não, de jeito nenhum. Mas parece que para o senso comum, quando alguém não concorda comigo é porque não me entendeu. Né? E eu acho que, em partes, isso acontece porque nós deixamos de lado a capacidade de argumentar. A crítica acabou ficando marginalizada, a gente tem dificuldade de lidar com uma crítica. E a gente perde muito com isso, porque quando eu consigo entender sob quais pontos de vista uma pessoa diverge da minha opinião, isso enriquece muito a discussão, né? Eu gosto muito de uma historinha que fala que duas pessoas se encontraram e cada uma tinha um pão. Elas trocaram os pães e seguiram seus caminhos, cada uma com o seu pão. Num outro reencontro, elas se encontraram com ideias. E elas trocaram as ideias e cada uma seguiu com duas ideias. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente consegue entender a opinião do outro, né, fica até bonito, não fica, Zezé? Não é bonito que esses significados sejam múltiplos e que a gente tenha essa possibilidade de conhecer outros pontos de vista, outros jeitos de acessar essa necessária tolerância, né? Porque eu acho que quando a gente quer que exista só um ponto correto, é a fórmula da intolerância que a gente tem visto mundialmente, né? Você acha que isso podemos ter esperança de que isso está mudando? Eu tenho sempre esperança, né, de que as coisas possam mudar. Eu acho que a gente também está aqui nesse canal tentando plantar aí uma sementinha, tá dando a nossa contribuição para essa discussão, de forma que a gente consiga abrir, né, as possibilidades desse diálogo, né? A gente fala tanto de comunicação, a comunicação tem por base o diálogo é uma troca. Mas a gente volta lá atrás, né, sobre a questão até que muitas vezes uma palavra, ela tem um significado para mim, mas ela não é entendida da mesma forma pelo outro. Às vezes eu uso uma palavra e eu acho que o mesmo significado, né, vai chegar no outro da mesma forma. Então a gente tem que começar primeiro a avaliar, se colocar... A comunicação é exercício de se colocar no lugar do outro. Sim. Sim. Porque se eu quero estabelecer comunicação, se eu quero estabelecer diálogo, eu preciso também procurar entender quem é o outro, quem é o meu interlocutor, que linguagem ele utiliza, se as palavras que eu utilizo são as palavras que ele também vai compreender, né? Porque a partir daí a gente consegue já ter uma base, pelo menos a gente alinhou a questão do significado das palavras que eu estou utilizando, né? Para que a minha mensagem chegue num nível de compreensão. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente não pode querer que as pessoas pensem da mesma forma que a gente. O fato de que você está compreendendo o que eu estou falando, se você, mesmo utilizando palavras que eu entenda o significado exato delas, né, eu tenho também que perceber que nem sempre o outro vai concordar com a minha opinião. E é essa abertura, é essa riqueza do processo, quantas vezes vai agregando e a gente vai, inclusive, se transformando. A gente já falou um pouco disso, né? Tem uma síndrome da Gabriela, né, que o pessoal fala,
Eu dava esse exemplo, fazendo referência à síndrome da Gabriela, da novela que passou na primeira versão. Meus alunos falavam assim, oi? Aí, graças a Deus, voltou para uma versão mais atual, para lembrar que a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, Gabriela, né? E aí, assim, nós não nascemos assim, né? Nós não nascemos assim, nós vamos crescendo, vamos nos transformando, a gente já vai se transformando a partir do contato com a família, depois a gente vai passando por todo um processo de aculturação, e se a gente chega na idade adulta e não está disposto a mudar também, dependendo dos argumentos que o outro traga, como você falou, né, Dani? Às vezes a gente tem a formação de uma determinada opinião, mas os argumentos do outro podem me levar a uma reflexão e a uma mudança, não necessariamente, mas pode acontecer. Isso não é rico, não é um processo de mudança do ser humano, do indivíduo para fora? Mas até nesse sentido, eu também pergunto para você, né? Como é que você enxerga essa história de compartilhar significado? Não significa compartilhar da mesma opinião. Como é que você vê isso, principalmente diante desse cenário que a gente está vivendo? Eu entendo, né, até com base nos estudos de linguística e psicanálise, que todos nós somos constituídos por história, por ideologia, e é dessa forma que nós nos constituímos indivíduos. Isso é libertador, né? Saber que eu tenho uma individualidade, que eu tenho um ponto que me coloca como especial e única. Sim, né? É lógico. E é importante reconhecer isso para formar as minhas opiniões com base nisso. Por isso que, às vezes, uma cadeira para mim é diferente de uma cadeira para você, porque na sua memória você vai buscar aquela cadeira que é mais afetiva, né? Então, a gente tem essas ligações emocionais com os significados. E é muito importante que nós os tenhamos, né? Eu acho que isso faz de nós pessoas melhor constituídas, mais autônomas, mais capazes de tomar decisões pelas nossas cabeças e não por aquilo que é falado pela maioria, né? Então, eu vejo que esses significados, eles têm múltiplas funções e sentidos a partir dessa nossa história, e até o próprio movimento de formar opinião, ele passa por isso, pelas pessoas com as quais eu vou conhecer os outros lados, né? Eu sei de um fato, de uma notícia, e eu quero checar se ela é correta, verdadeira. Com quem eu vou me aconselhar? Para quem eu vou perguntar? Então, isso faz com que o fato em si ganhe outro significado. Porque eu vou ouvir o que a Maria José pensa sobre isso, o que a Mariana pensa sobre isso, o que uma outra pessoa pensa, então eu vou compondo o meu significado, o meu sentido sobre aquele fato e aquele argumento, né? Então, é um movimento que a gente tem que exercitar, que eu acho que está faltando muito, né? E a gente muitas vezes quer ficar com um lado só, e isso polariza, isso traz alguns confrontos, né? Que o meu está certo, o seu está errado, e eu até pergunto para a Mariana, assim, em termos de diálogo, de formação de opinião, por que você acha que está tão difícil hoje em dia a escuta? Por que você acha que está tão difícil da gente se escutar? Você tocou numa questão, né, que é primordial no jornalismo, né, Dani, que é sempre ouvir os dois lados, né? E a gente verifica hoje que, na verdade, as pessoas não estão ouvindo, muitas vezes, nenhum lado, estão ouvindo o lado delas, vivendo da maneira que elas querem, de acordo com as suas convicções, sejam elas políticas, religiosas, pessoais, enfim. Então, a gente vê que, muitas vezes, essa questão de
buscar as fontes, como você citou, e buscar os dois lados para relatar, para falar o fato, né, para contar esse fato, está deixando a desejar muitas vezes, né, pela própria dinâmica da tecnologia hoje, pelos os modos de compartilhamento, de relacionamento, né, eu quis dizer, porque Sim. outro dia eu tava pensando, né, conversando com alguns colegas e ouvindo, né, alguns jornalistas hoje estão em casa, trabalhando em casa. E aí, como que fica a questão do faro jornalístico? Porque o faro jornalístico é eu estar presenciando, eu estar vendo, eu relatar o que eu estou vendo, ouvindo, sentindo. São 5 Verdade. sentidos. Os 5 sentidos têm que estar envolvidos, né? E muitas vezes, não tá, tô falando até do toque mesmo, porque às vezes o esbarrar, às vezes a pessoa que te joga, né, enfim, a gente está perdendo, a gente está vivendo um momento muito difícil desse isolamento, né, e os próprios veículos de comunicação passando até pelas escolhas de estar ou não em tal lugar, por pressão, por tudo que a gente está vivendo, então é um momento muito complicado, então penso eu, se está difícil a gente estar presente para vivenciar ou para estar acompanhando, quanto mais escutar. Hoje as pessoas não querem escutar. Elas não querem pegar o telefone e ouvir a voz da Daniela ou da Maria José. Elas querem falar com a Maria José. Elas querem mandar um áudio, e se mandar um áudio, ou então digitar no WhatsApp. É muito isso que a gente vê hoje. Tem coisas boas? Tem. Não tô criticando totalmente, mas eu estou checando, eu estou colocando essa questão aqui para vocês, para a gente refletir, porque é a dinâmica, né, que a gente tem aqui semanalmente. Então, tem muito a se desejar hoje. As pessoas não querem ouvir muito tempo. Elas querem aquela aspas, ou elas querem posicionamento X ou Y. Então, tá faltando essa questão de eu tenho que escutar o outro. Por mais que eu não queira, eu tenho que escutar. É claro que eu não estou falando que eu vou deixar falando. Não, você vai interpelando, né? Interpelando por ali, você vai cortando de uma maneira sutil, você vai puxando o que você quer, mas você tem que deixar a pessoa falar. Deixar falar. E tá faltando mesmo esse exercício de compreensão. E muitas vezes... Eu percebo que nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão isoladas, a necessidade de falar ainda fica muito superior à de ouvir. Né? Assim, a gente já vinha passando por um momento de escuta bem Sim. precária, mas nesse momento eu percebo que as pessoas querem falar, porque precisam desabafar, precisam deixar essa energia que está represada em casa ser aproveitada de alguma forma. Mas é um dos sentidos mais importantes que existe, não só para a comunicação, mas para a formação pessoal mesmo, é saber escutar. Sim. Sim, e só para completar, Zezé, já passo para você, e como eu estava ouvindo vocês e pensando aqui, né, e como, graças a Deus, a gente pode fazer isso, porque isso enriquece o nosso repertório. E muitas vezes o que eu penso e o que eu acho, ao conversar com você, Dani, você me contar o seu ponto de vista e eu te ouvir, eu mudo. Eu posso até não concordar, mas até dependendo do que você me falar e das suas argumentações, eu mudo meu ponto de vista. E qual o problema disso, gente? Ok, vamos mudar o ponto de vista sim. Por que não mudar? Por que não falar que eu pensava A e hoje eu penso B? Não existe a verdade absoluta. O que eu penso hoje, pode ser que daqui 2 anos eu não pense mais. Ou eu mude. Quantos preconceitos nós derrubamos ao longo, né? Eu com 40 anos, quantas coisas que eu pensava lá atrás, hoje eu... Nada a ver. Então, eu acho que a partir do momento que você escuta e você não concorda com a opinião, mas eu respeito, eu posso agregar, eu posso melhorar, eu posso mudar, enfim, e graças a Deus, né, Zezé? Com certeza, eu só não vou falar a minha idade como você fez, mas... Nem eu, tô quieta. Nem tanto, mas tudo bem. Olha, eu vejo assim, uma vez eu escrevi sobre isso dizendo que a gente parece viver hoje fazendo uma analogia com a Torre de Babel, né, com as diferentes línguas e tudo mais, a gente vive hoje uma Torre de Babel em que todos querem falar e ninguém quer escutar.
Acho que a gente pode fazer um contraponto com isso. Ao mesmo tempo, mesmo que eu não queira falar, eu sou cobrada. Vocês já viram isso? As pessoas não admitem você observar alguma questão. Não, é perigoso. Você tem que se posicionar sobre alguma coisa. Mas por que eu tenho que me posicionar em relação a alguma coisa se eu estou numa fase de observação, algo que as pessoas também deixaram de fazer? O observar tem a ver com essa questão do escutar. Sim. Né? O escutar, seja porque as pessoas estão falando, o escutar observando o que está acontecendo, os comportamentos, as atitudes, nem só o que se fala, mas o que se pratica. Né? E aí vem uma questão, a gente ainda tem muito o que aprender sobre comunicação, já que a Mariana mesmo mencionou. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas a gente foi estimulado, a própria tecnologia parece que veio estimulando cada vez mais essa coisa do falar, do se manifestar, do colocar, do digitar, e pouco da gente utilizar, né, de repente, o acesso a tudo isso para observação, para escuta, né, para aprendizagem, para tirar conclusões, para ver opiniões diferentes, para tirar a sua própria conclusão. Eu vejo que a gente tem aí um grande desafio de educação para a escuta, e até a educação para entender o silêncio, porque o silêncio comunica muito mais do que as pessoas têm ideia. Ótimo, isso é um tema para um próximo programa, a força do silêncio. Nossa, a força do silêncio. A comunicação do silêncio. Eu concordo com você, também acho que a gente tem que mudar e se propor a isso, porque o que a gente vê hoje é muito assim, né? Não vou falar com o ciclano porque ele é de direita. Não quero nem saber de Beltrano porque é de esquerda. Então, e a gente fica nesses rótulos, né? Fulano que pensa que é da religião X, do outro que não sei. E a gente vive nos rótulos. E, na verdade, o pensamento e o modo de seguir, de acreditar em, né, em tais condutas ou em tais teorias, enfim, é o respeito. Eu acho que norteia o respeito. Então, um conselho hoje de vocês, para quem não concorda, né, com o que aquela pessoa pensa, ou faz, ou segue, enfim, mas que precisa exercitar a compreensão, né? Como você bem lembrou, a comunicação precisa disso, de que as pessoas compreendam e escutem. Então, qual é o conselho, Dani, que você dá para essa pessoa que não concorda e nem quer ouvir, mas ela vai ter que compreender? Mari, eu costumo dizer que a gente precisa escutar para aprender, escutar para entender e não escutar para responder. Quando a gente começa a exercitar isso, é um primeiro ponto que acaba nos ajudando muito. Muito, né? Porque muitas vezes você está ouvindo alguém e fica só pensando, deixa a minha hora de falar. Ela só me aguarde. Sim, mas está preparando o que vai falar, né? E a gente não consegue, então, entrar numa sintonia boa para que aquilo seja produtivo, né? Então, acho que ouvir para entender, ouvir para compreender, para acolher, é muito importante, né? E eu gosto muito de uma frase de um pesquisador português, de Coimbra, que ele fala que a gente deve lutar pela igualdade, para modificar aquela igualdade que nos descaracteriza, e também pela diversidade que nos massacra. Então, sempre que a gente tem esses 2 extremos, que muitas vezes eles estão muito presentes na comunicação, de não deixar falar, de abafar, de fazer dessa parcela das pessoas menos ouvidas, né? Então, a gente deve se levantar e colocar isso à prova. Então, colocando assim, deixando um contraponto entre escuta e voz, o direito de voz, vamos usar a voz quando a gente tem
alguma causa bacana para defender. Sim. E você, Zezé, qual é o conselho aí para que as pessoas possam ouvir, compreender? Nós não estamos falando que tem que aceitar, né? Nós já chegamos a esse consenso aqui. Concordar. Eu acho assim que a gente parte sempre daquela, para tudo, né? Para comunicação também, e talvez de maneira até especial, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você, né? Ou faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Né? Então, se eu quero ser ouvida, eu tenho que ouvir. Né? Se eu quero falar, eu tenho que permitir que o outro fale. Ainda que eu não concorde com o que ele fala, ele tem todo o direito de manifestar a sua opinião. E essa manifestação, assim como eu quero respeito do outro lado, eu também tenho que respeitar. Né? Essa é a máxima que eu entendo que vale para uma sociedade que ingressou no 3º milênio, né? E que se diz tão avançada nas questões tecnológicas, mas que ainda é muito primitiva nas relações humanas. Porque eu entendo também que a maior crise que a gente vive hoje é a crise de relacionamento, é a crise da forma como a gente se comunica. E não é possível que um aspecto que é da nossa natureza, a gente não tenha a capacidade de se abrir para aprender, para evoluir como ser humano. Né? Eu acho que essa é a base. Tá certo? Nossa, Zezé, agora eu fiquei até... Que lindo! Você foi muito inspirada para falar essas palavras, viu? Muito inspirada mesmo. Mas é o que eu penso, Mari, sinceramente. É o que eu penso. Cada palavra eu compartilho. E eu acho assim, as pessoas todas têm suas histórias de vida. O que elas dizem tem a ver com a sua história de vida. Se você concorda com elas, problema seu. Se você não concorda, problema seu. Mas respeite. Você não precisa concordar, mas respeite. Você não sabe o que ela viveu da história dela. É difícil a gente se colocar no lugar do outro. A gente faz esse exercício, mas as histórias são tão diferentes. Sim. E a gente não consegue desenvolver essa capacidade. Que ser humano nós somos? Sim. Não é à toa que as máquinas estão prestes a substituir o ser humano. Porque o ser humano, a essência humana, a gente está perdendo. E a comunicação, ela está nessa base. Vamos dar mais atenção para isso. Isso, exatamente. Muito bem colocado. Foi muito inspirada aí para falar essas palavras, né? E que a gente possa sempre se colocar mesmo, né? Nessa questão de ouvir para ser ouvido, né? Falar e também deixar falar, enfim. É um exercício que nós temos que praticar diariamente nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, né, com todos à nossa volta. Eu agradeço muito as nossas especialistas em comunicação interpessoal por essa aula de hoje, né? Hoje foi uma aula, hoje não foi um papo, hoje foi uma reflexão muito profunda e como a gente vai percebendo o quanto a comunicação permeia, né, a nossa vida diária. Eu lembro você que semana que vem nós temos um novo tema aqui no canal do YouTube da Academia da Palestra. Segue lá, gente! Até semana que vem.